Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, faça a sua oração, se arrume na sua cadeira aí e vem comigo para a leitura de hoje. Nós estamos numa série de leituras sobre Deus Filho e hoje nós faremos a leitura de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. Para isso nós vamos utilizar 3 Bíblias: a Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia de Estudos Ave Maria e a Nova Versão Internacional. Na Almeida Revista e Corrigida nós podemos ler assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerras, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na Bíblia de Estudos Ave Maria nós podemos ler assim: sabe, pois, e compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até um chefe ungido, haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá, será reconstruída com praças e muralhas. Nos tempos de aflição, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Por fim, na Nova Versão Internacional, nós podemos ler o seguinte: saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Em Daniel capítulo 9, nós encontramos o profeta bastante angustiado com pelo menos 2 situações. Primeiro, com uma profecia que ele não havia compreendido, profecia essa que é dos 2.300 anos, relatada no capítulo 8. Outro problema indicado aí no começo do capítulo 9 é a profecia de Jeremias, que havia dito que o cativeiro babilônico ia durar cerca de 70 anos. No entanto, Daniel, já provavelmente bem velho, estava vendo estes 70 anos de cativeiro acabarem, mas talvez não percebesse condições políticas para que esse cativeiro realmente terminasse. Sabendo das profecias condicionais, Daniel pode ter temido que
a malignidade do pecado do povo de Israel fosse tão grande que esses 70 anos pudessem durar um pouquinho mais do que o previsto. Sendo assim, ele, com tristeza e com apreensão, ele recorre a Deus, intercedendo pelo povo e se incluindo nesse rol de pecadores que haviam desagradado muito a Deus. E aí, quando a gente chega por volta do versículo 20, você tem Gabriel chegando para contar a ele, para explicar a ele sobre a profecia. E aí nós chegamos aos versículos 25 a 27. E você percebe nesta profecia que o Deus Filho é apresentado como o ungido, em algumas traduções como o Messias, aquele que tem papel fundamental na profecia lá do capítulo 8. Agora é interessante perceber algumas coisinhas. Primeiro, quando o anjo Gabriel começa a explicar para Daniel a profecia, ele começa a dizer, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quer dizer, Daniel não precisava se preocupar. Deus ainda estava atento à história do seu povo, do povo de Israel. Deus não havia esquecido dele. Outra coisa interessante, a cidade seria reconstruída, Jerusalém seria reconstruída. Tanto que o Messias, tão aguardado desde lá da época de Gênesis, iria aparecer justamente nessa cidade reconstruída. O Messias iria ter um papel fundamental de sua missão realizado nessa cidade de Jerusalém que seria reconstruída. Então Daniel não precisava se preocupar. Os 70 anos acabariam conforme o previsto, a cidade seria reconstruída, mesmo que com dificuldades, e o próprio Messias estaria nessa cidade reconstruída. Vê que o Deus Filho aí é apresentado como o ungido, o príncipe, o Messias, e é alguém que traz esperança de restauração. Não apenas para Daniel, que estava muito preocupado com o destino do povo, mas também para o próprio povo de Israel. E ainda mais, é um Messias que traz esperança para mim e para você, porque foi graças à morte desse Messias, que também é relatado aí nos versículos 25 a 27, que eu e você podemos ansiar pela salvação eterna. Vimos então como Deus é misericordioso. Ele não apenas se importou com a angústia de Daniel, como se importa com a minha e a sua angústia, mas ele também confortou esse profeta dizendo que a profecia terminaria no tempo certo, que a cidade seria reconstruída e que o próprio Deus Filho estaria nessa cidade reconstruída. Deus se importa comigo e com você. Ele está sempre atento às nossas angústias e dificuldades. E Deus Filho é sempre um Deus que traz esperança. Você esteve no canal Eu Li na Bíblia e hoje nós vimos mais uma maneira como Deus Filho se revelou nas Escrituras. Esteja conosco na próxima leitura.